Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí a mais um tutorial. Neste vídeo aqui eu vou continuar aquele joguinho de plataforma em 2D aqui na Unreal Engine 5. Eu vou estar fazendo aqui um sistema de morte simples para reiniciar a fase. Mas antes de fazer essa mecânica eu vou estar corrigindo algumas coisas das aulas passadas e também fazendo umas melhorias aqui rapidinho. Primeira coisa, o que tem de diferente aqui no vídeo passado, eu só desenhei esses bloquinhos aqui a mais, dupliquei essa plataforma móvel, deixei aqui, coloquei a timeline rate aqui para 0 para ela não se mexer, só para mostrar uma coisa. Vou deixar essa aqui de lado por enquanto. Primeira coisa que eu vou arrumar é isso aqui, que é uma coisa mais fácil. Quando eu chego perto, por causa do jogador estar na mesma posição Y, ele fica conflitando aqui com o tilemap aqui, fica dando umas piscadas, entrando aqui, às vezes parece por trás, às vezes por frente. E a solução disso aqui é bem simples. Eu venho aqui no Player Start, seleciono ele e coloco aqui 1 na posição Y, né? Que seria essa posição aqui, ó. Deixa eu ver aqui na perspectiva. Se eu voltar aqui, seria a setinha verde, né? Eu só coloco 1, que ele vai um pouquinho mais pra frente aqui. E já fica por cima. Ele não conflita mais. E fica certinho. Se eu vier pra frente, ele já tá certinho. Ele fica sempre aparecendo por cima do tilemap aqui. Deixa eu voltar aqui no right. Agora aqui eu vou dar o play de novo. Tá com um bug aqui de animação, que quando, dependendo da altura do pulo aqui, que eu pulo certinho aqui na colisão da plataforma de cima, em vez de ele sair andando normalmente, ele fica com a animação de pulando ainda e fica andando, ó, tá vendo? Só para se eu pular de novo. Se eu pular de novo, né, no caso. Então, para não acontecer isso, todos os pulos eu teria que dar bem para cima. No caso aqui, né, teria que pular bem em cima assim, ou então arrumar, né, pela máquina de estado lá da animação. Só vou colocar uma condição a mais lá, que ele já não vai mais acontecer isso. Bom, no caso eu vou voltar lá na blueprint que eu criei do personagem, do ABP aqui, na blueprint de animações. Eu volto lá na locomotion, né, que eu fiz. E aqui, ó, no caso, ele tá acontecendo isso. Ele pula, só que quando ele encosta na plataforma, ele não vai pro fall. Ele fica direto, ele fica perdido, porque é a condição que tá aqui. Só se no eixo Z, né, que é da altura, for menor do que 0. No caso, quando ele pula muito na risca, lá como eu mostrei, ele não chega a ficar menor do que 0. Aí quando ele colide, ele já está na velocidade 0 para cima, né, no caso. Então ele fica meio perdido na animação, até dar outro pulo, né, no caso. Então aqui no Jump, eu só coloco uma seta e puxo ele puxo aqui pro Idle. E venho nessa condição aqui. Eu só copio e volto e clico 2 vezes aqui, colo, e se ele estiver movendo para o chão, movendo no chão, né, no caso, ele volta para idle, e no caso se ele já estiver movimentando, ele já passa automaticamente para o run, de idle para run. Então só nisso, posso vir compilar aqui, salvar e já corrige esse problema. Posso pular aqui que ele não vai mais fazer. E já corrige aí certinho. Aí já passo para idle ou para run, né? Então tá corrigido esse problema. Vou poder excluir esse aqui. Aí eu vou voltar essa plataforma aqui, que eu quero mostrar outra coisa. Deixa eu ver se eu tô conseguindo pular em cima aqui para mostrar. Então, no caso da Unreal, ela vem habilitada aqui um valor para o personagem conseguir subir escada, né? No caso de personagem 3D. Se eu chegar perto aqui, ó,
Tá vendo que ele sobe direto? E quando eu chego aqui perto, ele desce também direto. Ele vem com uma configuração aqui de padrão para quando chegar perto de uma quina assim, ele subir como se fosse uma escada. Mas no caso de jogo 2D, não é isso que eu quero. Eu quero que ele venha aqui e bata, né? Não suba, ó, tá vendo? Ele sobe, ó. Então, nesse caso aqui, é só eu vir no Player, na Blueprint do Player, vir aqui no Character Movement e procurar aqui nas configurações aqui, esse aqui, ó, Max Step Height. Tá 45, aqui ó, só 0, coloco 0. Aí posso compilar, salvar, aí se eu testar, já não tá mais acontecendo isso, ele bate. Tá 0, só se ele tiver aqui em cima mesmo que ele vai conseguir subir, né? Aí ele cai aqui normal. Chega no cantinho, puf, cai. Então isso também já corrigiu. Aqui no caso também, vocês podem estar verificando aí, aqui no Sprite, se o Cast Shadow está desabilitado. Eu não lembro se eu desabilitei ou se o meu veio padrão aqui desabilitado. Se caso no seu jogo estiver ligado, só desmarcar, que para 2D aqui a gente não tem luz, nada e não precisa do Cast Shadow aqui no sprite do personagem. Então aqui tá certo. Por último, mas não menos importante, eu vou alterar aqui o material do tileset do sprite do personagem para um outro material que é mais apropriado para 2D, que ele preserva a transparência e quando você quiser fazer um fade, alguma coisa assim, mexendo com a opacidade, aí você consegue ter o resultado que é para ter mesmo. Se deixar nesse material aqui, Masked Unlit Sprite Material, ele não consegue fazer esse fade, mexer com transparência. Então aqui é só vir aqui. A princípio não vai aparecer o material aqui, que seria o Translucent, alguma coisa, que eu vou mostrar. Vocês podem vir aqui nessa engrenagem e tem que habilitar, eu não lembro se é esse ou esse que teria que habilitar para aparecer ele. Pode deixar do jeito que está aqui, igual o meu. Acho que, se eu não me engano, é esse aqui. Aí vocês podem habilitar ele do jeito que está aqui, aí vai aparecer, que seria o Translucent Unlit, que seria esse material aqui. Translucent Unlit Sprite Material. Aí aqui também na plataforma móvel eu posso vir aqui, ó, alterar também para Translucent Unlit. Beleza. Aqui eu posso vir, no caso aqui eu tô fazendo individual. Eu posso vir aqui no Blueprint mesmo e vir aqui no Platform e alterar aqui dentro, que já altera para todos, né? No caso, Translucent Unlit Sprite Material. Compilar, salvar. Vem aqui. Então se eu duplicar aqui, no caso, a outra já vai estar com Translucent. Então tá tudo certo aqui. Tá certo. Beleza. Posso excluir só para ver mesmo. Por último, eu venho aqui no Player, Sprite, aqui no Masked, faço a mesma coisa. Translucent Unlit Sprite Material. Beleza, compilo, salvo. Então tá certo. Agora ficou essa linha de grade aqui. Eu vou esconder ela. Grid, posso desligar. Então é isso aí por enquanto. Agora eu vou dar andamento aí para fazer o sistema de morte do jogador. Nesse caso aqui eu vou fazer um sistema mais simples, que ele encosta no espinho ou algum objeto, ele morre direto e reinicia a fase. Primeira coisa aqui, eu vou importar alguns sprites, né? Venho aqui no player aqui, no character. Venho nos texturas. Vou pegar aqui que eu já tinha separado da morte, que eu desenhei mais ou menos em cima aqui do outro. Vou jogar aqui.
Vou aproveitar, deixa eu ver. Eu vou jogar os outros também, que vai ser... Vou criar uma pasta aqui. E vou colocar enemies para ser inimigos ou qualquer coisa que... Armadilhas que vai dar dano no jogador, né? Que vai fazer o jogador morrer. Dentro aqui eu vou criar outra pasta e colocar um box. Nome de box collision death. Colisão, uma caixa de colisão para morte, né? No caso que essa caixa de colisão eu posso ir espalhando pelo cenário pôr em cima de alguns objetos estáticos que vai dar dano no jogador para ele morrer. Então aqui no caso eu só vou criar uma blueprint class e vai ser actor, que é a blueprint simples mesmo. BP, vou colocar como BP box death. Salvar aqui, clico 2 vezes. No caso dessa box death, vai ser somente uma caixa de colisão para detectar o jogador e fazer com que ele morra, né? Então aqui eu posso deixar adicionado aqui o box death mesmo. Eu vou escrever aqui box collision, vou adicionar uma dessa. Vou colocar aqui detect player e aqui eu vou deixar desse tamanho mesmo, que depois eu posso redimensionar aí de acordo com os objetos que eu tiver. Vou compilar aqui. Eu só vou alterar a colisão aqui. Vou no collision presets aqui, eu vou colocar no custom e aqui eu vou ignorar tudo, colocar para ignorar, e em cima do pawn, que é o jogador, que é a classe lá do jogador que eu tenho, né, do BP player, eu vou colocar overlap para fazer um overlap em cima do jogador, né, ele reconhecer isso. Ops, ó, eu coloquei no lugar errado aqui, no pawn, no caso, vai fazer um overlap e o resto vai ignorar tudo. Então é isso. Aqui seria só isso. Compilo, salvo. Então aqui eu vou começar a programação. Aqui eu posso excluir tudo. Dar um delete. Vem aqui, aperto o botão direito do mouse. Adicionar evento. On component begin overlap. Que no construct seria is overlapping another outro objeto, né? Assim. Aqui ele funciona um pouco diferente que do construct, para quem está acostumado com construct. Ele considera só quando o personagem faz o overlap. Ele não fica tipo como se fosse um event stick, né? Um ever tick, sabe? De toda hora ficar comparando. Ele só vai considerar quando o personagem fizer um overlap assim. Então eu vou vir aqui, coloco essa aqui. Aqui eu vou fazer o seguinte, quando este componente aqui, detect player, estiver colidindo com, aí eu preciso aqui no other actor, eu preciso chamar o player aqui, para ele saber que é o player mesmo. Vou ter que dar um cast pro jogador, cast to BP player, cast de BP player. Para ficar mais específico, não considerar outras coisas que o jogador tiver. Às vezes no blueprint do jogador você quer colocar outras caixas de colisão para conectar, para verificar outras coisas e tal, e eu só quero que ele faça o overlap e chame essas ações aqui na cápsula do jogador mesmo. Então eu posso vir aqui no BB Player, que quando eu faço o cast eu já salvo ele aqui, né, o jogador. Aí a saída aqui ele está considerando já o jogador. Aí eu puxo aqui, escrevo cápsula, pego a cápsula, componente de cápsula do jogador, né, que seria essa cápsula aqui, ó, cápsula. Ele vai considerar o overlap em cima só dessa cápsula. Vou deixar no right aqui. Vou desligar o grid aqui também, né? Aqui. Ele vai considerar só essa cápsula aqui. Aí volta aqui. Então
eu coloco, puxo aqui e coloco em igual, se for igual. Se o outro componente for igual à cápsula do jogador, então eu puxo um branch aqui, que eu faço uma condição, né? Tipo, se for verdadeiro, se for falso, puxo aqui. Então, se for verdadeiro, se quando o detect player detectar o jogador, né, em overlap, e for a cápsula do jogador, então ele vai fazer a ação. Poderia fazer a morte aqui, mas eu fiz de um jeito num outro jogo meu que eu achei que ficou mais fácil de fazer. Eu venho aqui no BP Player e posso adicionar uma variável aqui para ele. Está morto, is death. Aqui na Unreal você pode usar ponto de interrogação aqui nas variáveis, não tem problema nenhum. Então aqui eu vou deixar assim, vou compilar, salvar, e aqui começa como falso, né? Porque não está morto o jogador. Então eu posso voltar aqui. Então no caso, como eu já dei um cast aqui pro jogador, eu posso aproveitar aqui, ó, que sai aqui o jogador, escrevo def, né? Pego a variável def, vou setar ela para verdadeiro. Só clicar aqui, ela já seta como verdadeiro. Aí se for true, seto a variável do jogador como verdadeiro. Então compilo aqui, salvo. Então agora nessa caixa aqui de colisão eu só apenas faço isso quando o jogador colidir com essa caixa, né? No caso fizer um overlap, né? Vai setar a variável dele para verdadeiro is death. Então eu volto aqui no player, vou achar aqui o event tick, que eu vou fazer aqui uma condição. No caso essa tem a condição aqui de espelhamento, né? Que eu vou sempre deixar aqui no event tick, e eu vou fazer uma sequência aqui. Puxo aqui, escrevo sequência e uso esse nó aqui, sequência. Ele faz tipo uma sequência que eu posso ir adicionando quantos eu quiser. Então no caso eu vou fazer a primeira aqui, ele vai ficar verificando aqui toda hora mesmo. E a segunda eu vou fazer a comparação dessa variável aqui, né? Se caso def, segurando o Ctrl aqui eu solto. Se o jogador estiver morto, né? No caso, se tiver setado essa variável, coloco um branch. Vou puxar aqui. Se caso isDeath for verdadeiro, aí ele vai fazer aqui, eu vou puxar um do once para ele fazer só uma vez a sequência de ações aqui para ele morrer, o jogador morrer. No caso esse do once aqui é como se fosse o trigger once lá do construct, só que ele tem uma diferença que se você quiser resetar esse do once, você tem que colocar algum evento aqui, algum evento customizado, ou puxar alguma coisa aqui no final de alguma ação e ligar no reset aqui para ele resetar isso. Aqui não vai precisar, porque ele vai fazer isso e quando reinicia o layout ele já reseta isso aqui sozinho. Então vou compilar, vou salvar. Antes de prosseguir aqui nas ações, eu vou trabalhar no sprite lá do personagem. Venho aqui no character, texturas, né? Essa aqui que eu adicionei. Uma coisa que ficou faltando falar também no vídeo anterior é que antes de fazer as configurações da textura, eu posso clicar com o botão direito e vir aqui no Sprite Actions e Sprite Actions, né? E clicar nesse aqui, ó, aplicar Paper 2D Texture Settings. Eu aplico isso aqui, ele já vai fazer uma configuração para 2D meio que automaticamente. E a única coisa que eu preciso alterar aqui vai ser o filter. Tirar esse aqui do MIPJam, que eu expliquei no vídeo passado. Também colocar no Nearest, para ficar com os pixels perfeitos. No caso. Então eu posso fechar. Aí, aplicando aquelas configurações, ele já vai ficar aqui com 2D Pixels, que eu alterei no outro vídeo. E também vai pegar aqui o User Interface 2D. E vai fazer mais algumas configurações automaticamente.
Então aqui eu posso salvar, vou voltar aqui. Aqui eu vou criar um sprite. Aí eu posso clicar aqui 2 vezes. Aqui eu tiro a colisão do sprite. Aqui eu deixo tudo assim mesmo, do jeito que tá os outros sprites. Salvo. Volto aqui e no sprite eu crio um flipbook. FB Def. Aqui no flipbook, como é só um sprite, eu posso zerar aqui mesmo, normal. E aqui no Masked Unlit, eu vou colocar aquele mesmo, Translucent Unlit. Salvo e beleza. Então tá pronto. Aqui no esse aqui que é o flipbook, eu vou puxar aqui no flipbooks, move here. E aqui o sprite, eu vou puxar no sprite também do jogador, que eu sempre tinha separado tudo. Move here. Deixa eu ver, aqui tá tudo certo, aqui é tudo textura, certinho. Então, primeira coisa, eu vou voltar lá no ABB Player que eu criei, né, a máquina de estados, e eu vou puxar um jump aqui, que seria para eu trocar para uma certa animação sem precisar passar por esses estados normais. Acontece um evento de jogador fazer um overlap com alguma coisa e você quer passar para alguma animação específica. Normalmente eu uso isso para morte mesmo do jogador, e também uso para quando o jogador passa de fase, precisa fazer alguma animaçãozinha, sei lá. Então dá para criar um jump e passar direto para animação sem precisar passar por essas verificações aqui. Então eu clico o botão direito, coloco um jump. Aí eu vou renomear aqui para To Death. Então esse vai ser o jump para ir para animação de morte. Aí eu vou puxar aqui Animation State. Vou renomear para Death. E dentro dessa Animation State eu vou dar um Play. Se bem que eu esqueci de uma coisa. Volto aqui no Level. Volto aqui no Animation Source. Eu vou ter que alterar aqui também, eu vou ter que adicionar, né? Eu esqueci de adicionar aqui antes. Então eu venho aqui no adicionar animação, que vai ser a morte, Death. E aqui eu escolho o Flipbook Death, que é o que eu adicionei por último. E aqui é só isso, salvo, posso até fechar. Vem aqui, volto no ABB Player. Agora aqui vai aparecer aqui, Play Death. Isso, agora sim. Aí eu venho aqui, puxo pra cá, ligo aqui no Output. Aqui não preciso fazer nada, não preciso nem deixar o looping. Posso tirar aqui também, compilo, salvo. Beleza. Então aqui, independente de qual tiver o estado aqui, ele vai passar para essa animação. E ele vai ficar eternamente nessa animação até reiniciar o level ou fazer alguma outra coisa. Eu poderia dessa animação passar aqui para outras também, se caso precisasse, né? Se fosse outro tipo de animação. Mas nesse caso aqui não, só vai ficar na morte mesmo, vai reiniciar o level depois, compilo, salvo. Então eu posso voltar aqui no BP Player. Antes de voltar aqui mesmo, eu vou importar mais 2 sprites, né? Eu vou vir aqui no Enemies, vou criar uma pasta aqui, vou escrever Spikes, vai ser os espinhos. Os espinhos vai ser só um sprite mesmo, para ficar aqui no cenário. Então eu posso vir aqui no Spikes e jogar para cá. Aí eu clico o botão direito, Sprite Action, Apply Paper 2D Texture Settings. Aqui eu clico 2 vezes, vou no Filter, tiro esse aqui, coloco o Nearest, já fica configurado certinho. E aqui eu só preciso criar um sprite dele, Sprite Action, Create Sprite. Venho aqui 2 vezes, posso tirar a colisão, salvo, porque eu vou usar a colisão do box que eu criei lá, que tá chamando a morte do jogador, né?
Então aqui no caso eu posso deixar no center bottom. Cadê? Bottom center, né? Bottom center aqui no caso, para ficar mais fácil lá. Salvo. Aqui posso fechar. Então já tem o sprite aqui do espinho. Eu vou deixar ele para teste. No caso eu só vou remover esse aqui que eu tinha colocado. Apagar esses três aqui, que eu não vou precisar dele agora. Salvo, volto. Então eu vou vir aqui no sprite, jogo ele aqui para cima, eu vou colocar aqui espinho, deixar aqui no canto. Eu vou deixar outro aqui também. Aqui é só o sprite simbolizando. Ele está sumindo aqui porque ele está muito longe, ó, a posição dele aqui, ó. Eu vou clicar aqui, selecionar os dois e vou deixar aqui 0, que é a mesma posição aqui do Tile Map. Vou deixar ele aqui 0, agora já fica mais fácil de controlar. Beleza. Então volto aqui no Enemies. Primeiro eu vou selecionar esses dois e jogar aqui no Spikes. Move here. Aqui no Box Collision eu vou jogar aqui para cima. E vou primeiro aqui, vou colocar aqui no 0, né? Que é a posição que tá tudo aqui. Então aqui no caso, eu posso deixar vários formatos isso aqui, né? Eu vou querer deixar mais ou menos no formato dos espinhos, então eu venho aqui no Detect Player, posso selecionar aqui mesmo, que ele vai ficar individual. Vou até puxar um do lado aqui, ó, no caso, seleciono aqui de novo. Tem que selecionar aqui, né, para duplicar o objeto, porque senão eu duplico a área de colisão aqui dentro. Então tem que tomar cuidado com isso. Selecionado aqui, eu consigo criar uma cópia aqui, segurando o Alt e empurrando para o lado. Esse aqui eu vou deixar aqui de standby. E esse aqui, no caso, eu venho aqui no Detect Player. E aqui eu altero o tamanho que eu quero. Aqui eu vou deixar 64, né, no caso. Não, vou deixar 60 mesmo. 62. Nenhum nem outro. Aqui seria o Y, né? Se eu vir aqui no perspectiva, vocês têm uma ideia melhor. Deixa eu colocar aqui. O Y seria esse aqui, essa distância aqui. Esse aqui não precisa ser muito. Vou deixar 50, né, no caso. Porque mesmo se o jogador estiver na posição 1, 2, 3, 4, 5, até 25 aqui, ele não vai sair da posição 1, né? Mas é mais para ter uma margem assim, de segurança. Eu posso deixar aqui 50 mesmo. E no caso 32 eu volto no right aqui. E no 32 eu vou deixar como mais ou menos assim. 10. Então seleciono aqui o Box Depth de novo. E vou deixar um pouco mais para baixo aqui. E aqui, beleza. Tá centralizado certinho. Então, se o jogador encostar aqui nesse box de colisão, deixa eu empurrar isso aqui, deixar isso aqui do lado para utilizar para outras coisas depois. Então no caso aqui, ó, depois que eu fizer isso, eu posso selecionar todos, segurar o Alt, puxar para o lado, vou criar mais espinhos aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Beleza, então tenho alguns espinhos aqui para o jogador morrer. Então agora posso seguir lá no player. Se caso o event fica aqui verificar que o death é verdadeiro, ele vai fazer apenas uma vez a sequência de ações aqui. Que ainda faltou eu adicionar mais uma coisa. Fazer vídeo sem roteiro é fogo aí, ó. Eu venho aqui no Content. Vou criar mais uma pasta aqui. Escrever Effects. E aqui dentro do Effects, outra pasta. Explosion Effect. Explosion Effect. Então venho aqui, clico duas vezes
eu vou pegar esse sprite aqui da explosão. Vou empurrar aqui para dentro. Aqui eu já posso fechar, porque eu já peguei todos os sprites agora. Clico no botão direito, Sprite Actions, Apply Purple 2D, clico 2 vezes, Filter, tiro aqui, Nearest, fecho, salvo, beleza. Aqui, ao invés de criar Sprite, eu vou extrair, porque são vários, do mesmo jeito que eu fiz no vídeo anterior, né? Aqui eu vou colocar em Grid. Aqui eu vou colocar em 32, que vai dividir certinho, e aqui 32 também. Certinho, Extract. Ele extraiu também os 3 frames em branco, que eu posso selecionar os 3 e apagar. Delete. Aqui eu seleciono todos, clico no botão direito, Sprite Asset Actions, né? Aí eu venho aqui para selecionar no Matrix aqui, todos de uma vez. Ctrl A para selecionar tudo. Aqui eu posso tirar a colisão. E aqui eu vou deixar no center mesmo. E nesse mask eu vou colocar o Translucent. Translucent Unlit Sprite Material. Beleza, posso salvar. Ctrl Shift S para salvar tudo. Então já tenho os sprites. E aqui, com todo selecionado, eu vou criar um Flipbook FB Explosion Player. Ou melhor, né? Explosion Death. Flipbook, aí eu posso ver. Tá com uma velocidade legal. Aqui eu posso pôr Translucent também. Translucent Unlit. E acho que vou deixar essa velocidade mesmo, deixa eu ver, 20. Vou deixar 20. Salvar. Fechar. Bom, enfim, eu posso voltar lá para os eventos agora. Não, ainda não. Explosion Effect. Eu vou criar uma pasta aqui, Assets. Vou selecionar todos e jogar aqui dentro dessa pasta. E aqui, como eu vou precisar spawnar essa explosão, ela tem que ser uma blueprint para chamar ela. Então eu venho aqui, crio uma blueprint class do tipo actor mesmo, mais simples, né? BP Explosion Effect. Beleza, clico 2 vezes. Então aqui no Explosion Effect eu só preciso adicionar aqui uma Flipbook Explosion. Ops, errei aqui, Explosion. E aqui no Search Flipbook eu pego a Explosion. Vou deixar aqui no right, só para visualizar melhor. Então aqui já tem a minha explosão. Compilo, salvo. Por padrão ela fica assim, dando loop eternamente. Se eu colocar a blueprint lá no level, ela já vai ficar em loop. Mas não é isso que eu quero, né? Quando spawnar ela, quando acabar a animação dela, eu quero que destrua. Só que se ela estiver em loop, ela não vai destruir. Então eu venho aqui no Event Graph, clico no botão direito na Explosion, aí eu coloco um evento de Unfinished Play. Quando acabar de tocar ela, só colocar no Destroy Actor. E quem é o Actor? Self, o mesmo, né? No caso, está falando dessa blueprint. Posso compilar, então eu posso excluir esses dois. E no Begin Play aqui, quando começar o level, né? Quando startar o layout, vem aqui no Explosion, seleciono ele e arrasto, solta aqui, ops. E aqui eu vou dar um looping, set looping para false, né? Que ela começa como verdadeira. Então quando startar vai dar um looping false.
quando ela spawnar, no caso. E quando terminar a animação, ela vai destruir. Então, isso é só isso mesmo. Explosion Effect, Blueprint. Então, agora eu posso vir aqui nas ações que já está tudo preparado. Primeira coisa, se tivesse um som eu chamaria, depois eu vou explicar também como é que eu vou adicionar sons aqui, por enquanto eu não vou fazer isso. Primeira coisa, eu quero desabilitar o controle do jogador, que é o mesmo que esse sistema aqui, que adiciona os inputs, o Get Controller. Eu posso até copiar esse e esse. Posso copiar esse aqui e colar aqui. Que eu vou deixar aqui embaixo, só para ficar mais juntinho aqui. Ligo aqui. Então vai fazer só uma vez, ele vai remover o controle para o jogador não conseguir mais interagir, né, com o player. A partir do momento que ele ficar da animação de morte, né? E aqui eu puxo aqui do Enhancer, coloco aqui Remove Mapping Context, que seria esse aqui que a gente criou lá, esse controlador do input lá. Então venho aqui, ligo aqui. Lembrando que para adicionar comentário aqui é só selecionar aqui e apertar o C. Aí eu vou escrever aqui Remove Input do Player. Aqui eu vou deixar um preto. Eu gosto dessa cor aqui. Então a primeira coisa que vai acontecer vai remover o input do player, para ele não poder mais clicar em nenhum lugar. Outra coisa que vai acontecer aqui no Character Movement, nesse, como se fosse Behavior, né, componente. Clico aqui segurando não, aqui não precisa segurar o Ctrl. Puxa aqui e arrasta aqui direto. O que eu quero que aconteça é que seta a gravidade, Gravity Scale, seta a gravidade para 0, do jeito que está aqui. E eu posso aproveitar isso aqui mesmo e vou também no Character Movement setar a velocidade, Velocity para 0, Set Velocity 0 também, só deixar aqui 0. Então eu posso criar um comentário aqui, escrever setar gravidade e velocidade para 0. Vou clicar aqui, transformar em preto aqui para ficar certinho. Vou compilar e salvar e vou dar o play só para vocês verem o que está já acontecendo. Se eu vir aqui, ó, setou a gravidade para 0, setou a velocidade para 0 e não consigo mais clicar em nada e o jogador parou. Então até agora tá certo, tá certinho. Agora eu vou vir para aquela animação lá que eu criei da Death, que eu fiz o jump aqui. Tem um nó para isso, para chamar ela. Eu posso vir aqui no Animation Component, clico, arrasto aqui e vou pegar Instance. Vou colocar para pegar a instância de animação lá do Papers e Dira e vou colocar um Jump to Node. Ligo aqui, selecionar, deixar tudo aqui certinho. Qual seria o Jump Name? Seria esse aqui, To Death. Volta aqui, então escrevo certinho, To Death, não pode escrever errado, senão dá erro. E o State Machine Name seria o nome da máquina de estado, né? Seria essa aqui, ó, que seria Movement, que eu criei, né? Só copiar aqui também. Compilo aqui, volto lá no player e seleciono aqui State Machine Movement, salvo, compilo, salvo. Aqui também eu posso deixar um comentário, troca de animação do player
deixar preto. Beleza, troca de animação. Então se eu der o play, ele já tá trocando de animação. Como eu quero que espere um tempinho, né, de, sei lá, meio segundo para poder morrer, eu tenho que desabilitar a colisão também, para caso às vezes tem muito inimigo na tela, alguma coisa assim. Aí eu não quero que nada colida enquanto ele estiver em processo da morte aqui, né, no caso. Então vem aqui na cápsula, cápsula component, vem aqui no set collision enable, coloco, deixa aqui no collision, vem aqui, vou colocar outro comentário, remove colisão do player. Beleza. Compilo e salvo. Outra coisa que eu vou fazer aqui é desabilitar o movimento do componente aqui do Character Movement, que se caso ele morrer em cima de alguma plataforma móvel, alguma coisa, ele continua se mexendo de acordo com a plataforma, como se ele estivesse em cima, mas não é isso que eu quero, então eu já posso adiantar isso aqui. Puxar aqui do Character Movement mesmo. Cadê? Character Movement. Disable Movement. Mais uma coisa aqui. É como se fosse várias ações assim no Construct, né? Pra quem vem no Construct, no caso eu vim. Desabilita o movimento do player. Compilo salvo. Então aqui eu posso puxar um delay e depois de, sei lá, 0.8 segundos, depois de 0.8 segundos, aí eu posso vir aqui no sprite, no componente de sprite, destruir ele, que ele vai destruir só o sprite aqui, mas vai continuar o blueprint, né? Porque se eu mandar destruir o actor nesse caso aqui, por causa de ele estar com câmera e várias coisas aqui, ele vai dar uns bugs que é melhor não fazer isso. Sempre deixar o jogador como está e só desativar as coisas que tem dentro dele aqui. Então só de fazer isso, se eu for lá, deixa eu só tirar aqui essa plataforma. Vou precisar dela agora. Vou deletar ela. Então se eu vier aqui, ó, ele já destrói. Então volta aqui no player. Além de destruir, agora eu puxo um node spawn actor from class. Escolho essa opção aqui, sempre spawnar, ignorar colisão, porque não vai precisar de colisão. E aqui seria o blueprint lá da explosão que eu criei. E aqui é a localização, da onde que seria que eu quero. Eu vou pegar a localização desse blueprint mesmo do jogador, né? Cat Actor Transform. Pego a localização do player, as configurações aqui certinho. Então se eu der uma compilada aqui, vou deixar aqui embaixo. Vou comentar aqui também. Destrói sprite do player. E aqui spawna. Essa palavra nem existe em português, mas spawna explosion effect. Vem aqui, preto. Beleza, compila, salvo. Então se eu vir aqui, venho, cai no spin, estoura o jogador. Ih, achei que tá bem pequeno. Aqui eu posso vir no sprite, né, e aumentar. Vem aqui no eixo
X, vou por 2, e aqui no Z, 2 também. Aqui não precisa, que é o eixo Y, não vai aparecer. Então eu vou dobrar o tamanho, só para ver como é que fica aqui. Agora ficou um pouco melhor. Então volta aqui no player. Então quando acontecer tudo isso, ele dá uma esperadinha de novo, um delay de 0.5. Aí eu pego, aí como não tem um nó aqui igual no construct lá tem, né, de restart level, eu tenho que pegar o nome do level, get current level name. Vou pegar o nome do level que eu estou e vou colocar open level by name para abrir um level e vou arrastar aqui, que ele já converte para string aqui. Para name, né, no caso. Então ele vai pegar o nome do level, vai jogar aqui. Se não tivesse aqui, eu poderia colocar o nome do level que eu quero. Próximo nível aqui, sei lá, fase 2, fase 3, fase 4, sei lá. Aqui eu vou pegar o mesmo nome do level e jogar aqui para resetar. Então se eu vier aqui, pega, passa um tempinho, ele restarta. Só que eu achei que tá muito pequeno esse tempo, 1,5 segundos. Bacana. É isso mesmo. Deixa eu colocar um comentário aqui também. Você pega o nome do level e abre o próprio level. Restarta. Deixa preto. Compila, salvo. Então, eu achei que tá um pouco sem graça aqui. Eu vou colocar só mais uma coisa aqui. Vou fazer o personagem tremer antes de destruir. Então aqui nesse 8 segundos, nesse 0,8, vou colocar 1 segundo mesmo. Vou tirar ele aqui. Deixar ele aqui de standby. Na verdade posso remover. Não, vou deixar ele aqui mesmo. Compilar aqui. Aqui eu vou passar aqui um pouco mais pra cá. Então, quando ele colidir, ficar com a gravidade zero, tudo, eu vou fazer ele dar uma tremidinha aqui com a timeline. Com a timeline é como se fosse o twin lá do construct. Shake, como se fosse tremer, né, tal. Vou ligar aqui no play. Vou clicar aqui 2 vezes. Aqui a duração da tremida vai ser 1 segundo. Vou adicionar aqui um gráfico float para fazer a animaçãozinha. Shake. Então aqui a duração de 1 segundo eu vou fazer vários keyframes aqui para ele tipo ir para direita, esquerda para ele fazer a tremidinha, né? Então com o shift selecionado eu vou clicar aqui. Ao todo vão ser 10. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na verdade, pode ser 10 mesmo. 10, né? Aqui, nesses todos aqui de baixo. Nesses todos aqui de baixo, o valor vai ser 0. Aqui, o valor vai ser 0. E aqui todos aqui em cima, o valor vai ser 2 unidades, mais ou menos. Vou deixar 1 a princípio. Só que aqui eu vou ter que fazer manualmente, né? Vou ter que dividir 1 segundo por 10, vai ser 0,1. 0,1 mais 0,1 aqui. 0,2. Aqui 0,3. Aqui 0,4. 0,5. 0,6. 0,7.
0,8, ops, aqui 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. E mais um aqui para finalizar, time 1 e o valor de 0. Aí, deu certo. Aqui eu vou deixar assim mesmo, compilar, salvar. Então vai fazer, o sprite vai acompanhar esse gráfico aqui, né, no caso, o movimento. Então eu venho aqui, posso pegar o sprite e vou fazer set relative location. Eu vou clicar aqui no update. Então esse update aqui é o que ele faz durante o tempo que está a timeline, né? Que no caso seria 1 segundo. Aqui na direção, para acompanhar o valor que está lá dentro no gráfico, eu vou dar um split aqui, split struct split pin, transformar aquele valor que estava unido nesses três, que eu vou usar apenas o eixo X, né? Que ele vai fazer assim, tipo um movimento, vai lá para cá, vai lá para cá. Então eu ligo aqui no X e vou compilar, salvar, vou só testar aqui para ver se está fazendo mesmo. Fez, mas muito sutil, né? Então eu posso vir aqui, na verdade eu posso, esse shake aqui eu posso pegar um multiplicador e jogar aqui e multiplicar por 4, vamos ver. Tremeu. Só achei que tá um pouco bem devagar, né? Vou colocar aqui 5. Vou entrar aqui na timeline e vou mudar aqui para 0.5. Ops, 0.5. Então aqui, ao invés de ser 0,1, vai ser 0,5. E aqui 0,1. Aqui 0,15. Aqui 0,2. Aqui 0,25. 0,3. 0,35. Aqui 0,4. Aqui 0,45. Por último, 0,5, que é o final da timeline. Então aqui vai ficar mais rápido, então ele vai fazer essa movimentação aqui por 0,5 segundos. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Isso, agora sim. Então aqui eu só vou deixar 10 para ele exagerar um pouco o movimento. Então é o seguinte, como tem 0,5 segundos essa timeline, ele vai fazer essa tremida aqui durante esse tempo e depois que finalizar esse tempo, ele joga pro destroy aqui, destroy sprite do player. Então posso colocar, posso colocar ele aqui para baixo para seguir o fluxo. E aqui eu vou colocar um comentário de treme o player antes de explodir. Então, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Só agrupar melhor aqui. Beleza, certinho. Compilar, salvar e vamos ver como é que fica. Aí eu venho, encosto e isso aí. Então, certinho. Deu certo aqui, né? Vamos ver o outro spin lá. Então, aí se caso você decidir colocar outros sprites aqui de outra coisa, eu vou colocar aqui uma lança aqui. Ele não pode cair na lança. Você duplica aqui esse box de colisão aqui, de fazer o jogador morrer. Modifica aqui o tamanho que você quer. Vamos supor que seja uma lança assim.
lembra de clicar aqui para poder mexer aqui. Ele não vai aparecer aqui, né, no caso. Você pode, só para teste aqui, vir nessa opção aqui no Detect Player, Hidden in Game, tirar isso aqui, salvar aqui e vai aparecer aqui no jogo, porque não tem nada, só para ver onde é. Aí encostou, deu a morte. E ele fica individual, né, o tamanho. Se eu modificar o tamanho por aqui, os outros ficam do mesmo tamanho do que estava antes, né? Então é isso, pessoal. O vídeo acho que ficou um pouco longo, mas acho que eu passei bastante recursos aqui para poder dar uma base boa aí para o seu joguinho. Então até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu, fui!